Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo do momento que você esteja nos assistindo. Eu sou Erison Silva, mediador do nosso grupo de Filosofia da Moral e Ética do Genefil, né? E hoje estamos aqui com o Ronald, o Hudson, a Daniela, a Cristiane, né? Para dar continuidade à nossa empreitada de ler, né? Coletivamente, debater, refletir a Crítica da Razão Prática, que é um livraço, né, que traz consigo um grau de dificuldade elevado, obviamente, para compreender, né, as questões, os conceitos, aqui as definições que estão sendo elaboradas, os argumentos que estão sendo dados e desenvolvidos, né? E, obviamente, que ela não é qualquer texto, ela é um texto que eu posso dizer que está ali entre os dos maiores, né, da história da filosofia da moral, e que a gente precisa, obviamente, né, compreender o que o Kant está querendo dizer aqui, né? Antes da gente iniciar, a gente estava conversando aqui um pouquinho, né? E é incrível como até, né, éticas feministas, como a ética do cuidado, acabam, né, dialogando, seja para afirmar ou negar, né, a ética kantiana, né? E aí a gente falava um pouco da Carol Gilligan, né, com o livro dela Uma Voz Diferente, e ela argumentando ali como contra, por exemplo, né, pensadores como Freud e o Piaget, né, o Piaget que é o cara que vai estabelecer ali momentos do desenvolvimento, né, do ser humano até chegar no estágio final, que é a autonomia, né? E aí a gente, obviamente, está diretamente ligado à ideia do Kant de autonomia, né? Porque ser moral, né, agir moralmente para o Kant é a autonomia, e a gente sabe que esse sujeito aqui, o Kant, ele vai falar um pouco de pedagogia moral mais tarde, porque esse sujeito moral, ele já nasce autônomo, né? Ele vai se tornar autônomo na medida que ele vai ser educado para isso. Então, parece que o projeto, né, do Piaget e o projeto kantiano estão, de alguma forma, interconectados, né, que acabam, né, se intercruzando aí em algumas noções e alguns conceitos que são vitais, né, tanto para a compreensão do Kant quanto para a compreensão do Piaget, tá bem, gente? Uh, Alguém gostaria de colocar alguma coisa antes de a gente iniciar? Já vamos direto para a leitura. Vocês é que sabem, Hudson, Daniela, Cristiane, Ronald. Pode começar a ler lá, para a leitura. Bora lá, então vamos começar a ler. Eu começo, Hudson, ou tu queres começar? Eu posso ler. Bora lá, então. Tu começa e depois eu dou continuidade e a gente vai. Tá bom. Posso começar? Uhum. Tá. O exato contrário do princípio da moralidade consiste em adotar o princípio da felicidade própria como fundamento de determinação da vontade, sob o qual, como mostrei acima, tem de ser contado, em geral, tudo aquilo que coloca o fundamento de determinação, que deve servir como lei, em qualquer outro lugar que não seja forma legislativa da máxima. Esse conflito, no entanto, não é meramente lógico, como o conflito entre as regras empiricamente condicionadas, que se pretendia elevar mesmo assim a princípios de conhecimento necessários, mas é um conflito prático e arruinaria totalmente a moralidade. Se a voz da razão em relação à vontade não fosse tão clara, tão intransponível e, mesmo para o homem mais comum, tão audível. Contudo, a moralidade só pode se manter nesse conflito nas especulações estonteantes das escolas que são suficientemente atrevidas para se fazerem de surdas à voz celeste, a fim de sustentar como correta uma teoria para a qual não é preciso esquentar a cabeça. Assim, só antes de tu continuar de ler, cara, quando ele quer, ele escreve bem, né? Olha ele É, criticando aqui a galera, né? A moralidade só pode, né, se manter nesse conflito nas especulações estonteantes das escolas que são suficientemente atrevidas para se fazerem de surdas à voz celeste, ou seja, para ignorar a voz da razão, né?
a fim de sustentar como correta uma teoria para a qual não é preciso esquentar a cabeça. Em outras palavras, ele está discutindo diretamente aqui, tá, gente, com a questão da motivação moral. Né? O que é que me motiva a agir moralmente? É a razão ou são os nossos sentimentos, os nossos afetos? Né? Então, o problema todo aqui é da motivação. O que é que vai me motivar? O que é que me faz querer agir moralmente? Entendeu? E o Kant, para ele, obviamente, está claro que é a racionalidade. Entendeu? É por conta que eu sou impactado de alguma forma, né? Sou influenciado de alguma forma pela minha razão, que eu sou capaz de agir moralmente, que eu sou capaz de me mover, certo, em determinado sentido. Ok? E aí, obviamente, ele está discordando de muita gente aí que vai dizer que a única coisa que pode colocar-nos a mover, a agir, são os nossos sentimentos. Em outras palavras, eu não, eu não penso, né, vontade de agir. Eu sinto vontade de agir. Né? Eu sinto vontade de fazer algo. Né? Eu sinto vontade de não fazer algo. E aí vai. Perfeito? Hudson? Se um amigo íntimo, de quem você de resto gosta muito, pretendesse se justificar por ter dado um falso testemunho alegando, primeiramente, o dever que ele considera sagrado da felicidade própria, enumerando, em seguida, as vantagens que ele com isso adquiriu, ressaltando a prudência, por ele observada para assegurar-se totalmente de não ser descoberto nem mesmo por você, a quem ele revela o segredo unicamente porque ele pode sempre negá-lo. E se em seguida considerasse, com toda a seriedade, que exerceu um verdadeiro dever de humanidade, então você ou riria imediatamente de sua cara ou se afastaria dele com aversão, mesmo que você não tenha a mínima objeção a essas regras de conduta. No caso de alguém que dirige seus princípios meramente a partir de vantagem própria. Onde estamos, vantagem própria aqui, né? É. Ou suponha que alguém recomende a você um homem como doméstico no qual você poderia confiar cegamente todos os seus afazeres, e para inspirar sua confiança, o aclamasse como um homem prudente, que compreende com maestria sua vantagem própria, e também como incessantemente eficaz, não deixando passar nenhuma oportunidade sem aproveitá-la. E, por fim, para que as preocupações de encontrar nele um egoísmo vulgar não fiquem no caminho, ele o aclamasse como um homem entendido em viver de modo muito refinado, buscando o seu deleite não na acumulação de dinheiro nem na brutal opulência, mas antes na ampliação de seus conhecimentos, em uma convivência bem escolhida e instruída. E mesmo na beneficência dos necessitados, mas que de resto não fosse escrupuloso quanto aos meios, que por certo retiram seu valor ou falta de valor apenas dos fins, e considerassem, para fazer isso, o dinheiro e os bens dos outros como se fossem seus, desde que saiba que possa fazê-lo sem obstáculos e sem ser descoberto. Então você acreditaria que aquele que recomenda esse homem ou está zombando de você ou perdeu o juízo? Os limites da moralidade, do amor de si mesmo, estão traçados de maneira tão clara e precisa que até mesmo o olho mais comum não pode falhar em distinguir se algo pertence a uma ou a outra. As poucas observações a seguir podem certamente parecer supérfluas frente a uma verdade tão manifesta, mas elas servem ao menos para proporcionar um pouco mais de clareza ao juízo da Desculpa aqui. Ao juízo da. razão humana comum. É isso, né? Mais uma vez ele falando da questão do amor de si, porque é como se ele tivesse também como alvos egoístas, né? Autores que colocam, né, o egoísmo moral como sendo o centro de toda a moralidade, né?
Em outras palavras, eu não faço mal a ninguém porque eu não quero que faça comigo, entendeu? Premissa que, por exemplo, o próprio Thomas Hobbes ele iria concordar sem nenhum problema. Né? É um autor que vai dizer que a gente abre mão da nossa liberdade no estado de natureza, porque é mais fácil a gente realizar, né? Satisfazer os nossos interesses no interior de uma sociedade do que fora dela. Né? Ou seja, é mais fácil eu realizar, né, ou satisfazer as minhas necessidades, né, de ter abrigo, de ter comida, né, como é que eu posso dizer, sobrevivência, estando dentro da sociedade do que vivendo na natureza selvagem, por assim dizer, né? Uh, é bem estranha essa coisa do egoísmo moral para mim. Eu tenho que dizer que porque a moralidade sempre envolve também um outro, né? A gente nunca está só apenas considerando a si mesmo. Você sempre considera os outros, né, dentro da moralidade. Por mais que você tenha deveres para consigo, você também terá deveres para com o outro, como até mesmo coloca o Kant, né? Bem, alguém tem alguma coisa a colocar aqui? Não, só que existem dois níveis, pelo que eu li, eu dei uma lida antes de começar. Não sei se vai chegar na parte que eu li, porque eu fiquei meio perdido qual era a parte de hoje, né? Mas eu li que existe uma lei moral e existe a lei ordinária, né? A lei que essa lei que a gente conhece, né? A lei que sinaliza que você pode ou não pode fazer. Não sei se chama essa de lei ordinária, qual é a classificação que se dá a ela. E existe a lei moral, que é outro nível de lei. Eu não sei se vocês leram isso, leram a mesma coisa que eu li, né? É, assim, foi até um debate que a gente teve no encontro passado, né? O Guilherme também estava participando dele. Seja bem-vindo, Guilherme. Guilherme entrou aí enquanto o Rádio estava lendo, né? Boa tarde. Então, assim, é aquela coisa. Existem leis da natureza, né? Existem leis do ponto de vista político, existem leis da matemática, leis da lógica, né? Leis para ciências naturais e, né, existe lei moral, certo? Para o Kant, ele vai dizer que as leis morais elas são tão evidentes e tão objetivas, tais quais as leis da matemática o são, né? Das quais as leis da natureza o são. Porque através do exercício da nossa racionalidade a gente consegue alcançar essas leis, né? Aí você pergunta, mas como assim, né? Porque eu consigo violar essas leis na medida que eu ajo de forma imoral, Edson, né? Eu posso agir, né, contra o dever, por assim dizer, para usar uma linguagem, né, lá da fundamentação da metafísica dos costumes, né? Porque tem a ação por dever, conforme o dever, e aí tem uma terceira ação que seria a ação moral, né? Que seria a ação uh, contra o dever. Então, eu poderia agir contra uma lei moral sem sombra de dúvidas. Ah, mas então essa lei ela não tem o mesmo a mesma força que uma lei da natureza, por assim dizer. Porque, por mais que eu queira, eu não posso sair daqui voando. Eu não posso contrariar a lei da gravidade universal, né? Por mais que eu queira, eu não posso me teleportar de um lugar para outro, porque eu não posso dobrar o tempo e o espaço, né? Então, como é que pode ela ter o mesmo status de lei? O que o Kant vai dizer, certo? É que elas é uma lei, certo? Mas ela é uma lei da moralidade, né? Não é uma lei da natureza. Ela vai ter a função de nos orientar, de nos nortear sobre o que é correto a se fazer dentro das relações sociais. Qual comportamento a gente deve ter? Entendeu? Veja, a gente deve ter, não é o que a gente tem. Então, o Kant, ele, o tempo todo, quando está empregando essas leis, ele está falando de que a razão diz como as coisas deveriam ser, certo? Ela tem leis de como as coisas deveriam ser, não de como as coisas realmente são. E não é que o Kant seja ingênuo de, tipo, não ter consciência disso, né? De né, saber como as coisas realmente são. Né? Ele sabe que, na verdade, né, tem muita gente que é mal intencionada, tem gente que já vem, né, na intenção
de cometer algum crime ou de né, prejudicar o outro. Então, o Kant ele tem essa consciência, mas ele vai dizer que esse cara está violando a lei moral. Esse cara está agindo contra o dever e que as coisas não deveriam ser dessa forma. Entendeu? É essa a noção do Kant. Entendeu? Nesse sentido aí, a lei do direito, ela é mais forte do que a lei moral? O que você acha? É porque a lei do direito ela é coercitiva. Ela espera que tu cometeu o crime para te punir por isso. Né? A lei do direito ela é muito nessa pegada de ser coercitiva, de te coagir. Entendeu? Ou você não pratica determinadas atitudes, certo? Ou, caso você pratique, você sofrerá algumas sanções, seja multa, seja reclusão, e aí vai. Entendeu? O direito, ele te pune na medida em que você comete alguns atos. Uhum. Entendeu? A lei moral, ela traz consigo a questão, obviamente, de haver uma reprovação social, né? Poxa, fulano agiu mal, né? Ou uma aprovação social, né? Poxa, fulano agiu muito bem, ó, para aí, ó, aquilo dali é um exemplo, né? E a questão de você mesmo sentir vergonha ou orgulho de si, né? No caso do Kant, tem muito essa questão da autoavaliação, do próprio sujeito ser juiz de si mesmo, entendeu? Do próprio sujeito colocar-se no banco dos réus e ele mesmo ser o juiz do seu próprio julgamento. Essa coisa aí é louca do Kant, mas é isso aí. Entendeu? Porque ele mesmo vai se autoavaliar. Ele mesmo que vai ver as suas próprias intenções, né? Que acabaram motivando determinadas atitudes. É por isso que ele vai falar que muitas vezes só quem vai saber se a ação foi moral ou não é o próprio sujeito. Deixa eu só te dar um exemplo para tu ver a complexidade da coisa, né? Eu tenho um parente que ele é autista, certo? Então ele diz que ele só entende o social pela lei escrita. Por exemplo, ele não pode fazer tal coisa, aí ele entende, não, eu não posso entrar no banheiro feminino, né? Eu só posso entrar. A mente do autista é assim, né? Ele só entende o que é literal, ele não entende algo simbólico. Então, assim, ele, mais em compensação, o que ele faz? Que eu acho que aí já não é autismo, é sem vergonhice, né? Ele usa qualquer coisa que ele quer conseguir, ele usa a lei, que é a lei do direito, para conseguir, mas ele diz assim: eu não vou socializar com ninguém, não vou fazer nada por ninguém, porque não existe, para ele, não existe lei moral, entendeu? O que existe é a lei do direito. Então, o que é que eu vou ganhar? Ele pensa assim, né? O que é que eu vou ganhar, por exemplo, me socializando com fulano, com ciclano? Porque eu digo assim, cara, tu é muito preso, tu vive preso na tua casa, sai de casa, vai socializar com alguém. E ele diz, não, é porque eu não consigo. Aí ele usa o autismo dele, eu não consigo me socializar com ninguém. Mas quando ele é prejudicado, ele entende que ele é prejudicado socialmente e ele vai e recorre à lei do direito. Aí isso que eu não consigo entender. Será que ele não entende ou é porque ele tem uma preguiça de querer entender? Aí depende dele, né? Tem que conversar com ele e escutar o que ele tem a dizer. Né? O que eu posso errado ele não tá, né? O Guilherme falando aqui no chat, né? Quiser falar no microfone, pode ficar à vontade, tá, Guilherme? Assim, depende dele, muito dele, tem que escutar como é que ele se sente, porque para ele pode ser desgastante, entendeu? Ter que lidar com algumas pessoas, né? Principalmente pessoas que não são prazerosas a ele, ao convívio dele, entendeu? Depende muito, pô. Aí tem que escutar ele. Algo muito pontual. Não dá para trazer para o Kant, não, isso aí não. Né? Eu já acho que ele não entende muito bem essa questão de lei moral, não. Para ele. Ele, pelo visto que você falou, ele entende regras. Né? Ele consegue entender as regras. E ele sabe quando essas regras podem ser transgredidas ou não, e sabe das implicações, né, de transgredir uma regra.
entendeu? De violar alguma coisa ali. Então, ele sabe que pode ser punido e, né, essa punição pode ser atenuada na medida que ele venha a se dizer autista e tudo mais, pelo que você colocou. Mas aí tem que conversar. É isso que ele diz. É, Não, é eu um, sou autista, entendeu? é um caso muito específico. Eu já tive um aluno que ele chegou para mim e disse: Não, eu sou doido, eu posso fazer o que bem entender, né? Posso fazer o que bem entender, eu sou doido e, né, eu posso cometer crime e não vai dar nada para mim. Ele já falou isso para mim, um aluno, né? E eu disse que as coisas não eram assim, né, mesmo ele tendo algum tipo de transtorno, algum tipo de problema, ele ainda sofreria, né, por conta de ter feito algo que é errado, e que ele tem tanto entendimento disso ao ponto de criar tal argumentação, né? Aí foi quando ele ficou olhando assim para mim, né? Porque, enfim, é aquele tipo de aluno que, sei lá, ele acaba meio que de vez em quando causando alguns problemas e entrando em conflito com outros alunos também. Aí utiliza, não vou dizer que ele utiliza isso como escudo, mas ele, né, não sei se ele compreende bem o que ele está fazendo. Né, o ponto todo é esse. E aí também entra uma questão bem interessante, uma questão moral, né? Se uma pessoa não compreende o que é certo e errado, né, a gente poderia, né, imputar responsabilidade moral a ela por ter cometido algum deslize, algum erro, se ela não tem uma compreensão correta do que é certo e errado a fazer, né? É uma questão filosófica, né? Porque aí a gente coloca para a epistemologia moral, né? Para a questão de, mas se fulano não sabe o que é correto, então como é que a gente vai cobrar dele, vai responsabilizar ele perante determinados atos, né? Se aquele sujeito não tem compreensão, não tem conhecimento, né, sobre o que é correto do ponto de vista moral, eu posso dizer que ele está errado? Então, tem uma questão aí que é bem interessante do ponto de vista filosófico e de passagem, está presente desde Sócrates, né? Sócrates vai dizer que a questão da moralidade se restringe a gente saber o que é bom, porque no momento que a gente conhece o que é bom, o que é correto, né, a gente nunca vai querer escolher outra coisa a não ser o que é bom, o que é correto. Eu Entendeu? acredito, Pode falar. eu acredito que o é porque tem vários tipos de autismo, né? Tem um que é leve, outro que é mediano e tem um que é mais grave. Então, a partir do momento que ele sabe que existem leis que podem defender ele, então já demonstra uma certa consciência, né, de uma certa realidade, né, da realidade que ele vive. Agora, muitas vezes o que é bom para mim não é bom para o Erison, não é bom para a Daniela, não é bom para o Guilherme, né, não é bom para outras pessoas. É claro que normalmente o, vamos dizer assim, o ideal é que as pessoas convivam em sociedade, né, conversem, desfrutem da companhia um dos outros, mas só que a partir do momento que você tem autismo, que um som alto pode te incomodar, o contato de outra pessoa tocando ali te incomoda, entende? Então, ele sabe o que é bom para ele sabe o que incomoda, ele sabe o que não incomoda. Então, se ele tem consciência dessas coisas, obviamente ele não vai querer ter um certo convívio, né, muito convívio com outras pessoas, principalmente com pessoas que ele não conhece, né, já com a família já é um pouco difícil, entende? Agora, o fato dele se isolar não constitui crime. Então, a partir do momento que você não consegue compreender as limitações que ele apresenta e, de certa maneira, você obriga ou muitas vezes ofende, né? Eu digo assim, no convívio dele, né? Então, ele sabe que existem leis que vão amparar ele, né? Opa, se a pessoa está querendo me obrigar a algo que eu não quero fazer, eu conheço meus direitos, eu sei aonde eu posso ir, eu sei a quem recorrer, então eu vou recorrer à lei, entende? Se eu precisar recorrer, eu vou recorrer, porque eu posso fazer isso. Eu não estou fazendo nada demais, eu estou aqui na minha, eu não sou obrigado a conviver com ninguém, sei das minhas limitações, faço o que posso, né? Sei das minhas limitações e eu não estou ofendendo ninguém, ficar isolado não ofende ninguém, entende?
assim, então acho que tem que ter um pouco de, né, paciência, né, de compreensão também, porque não é fácil, o autismo tem as suas limitações, né, como eu disse, não é fácil deles. Eu fui monitor, não, como é que se diz? Eu acompanhei, né, um aluno que era, não, vários, né, que era autista, rapaz, tinham diferentes níveis, assim, de autismo, né, o espectro autista, rapaz, era muito complicado ali, meu amigo. Você levava cuspida na cara, levava porrada, levava tapa, e uma vez eu fui tentar segurar que ele estava descontrolado, querendo me agredir, meu irmão, eu fiquei com 2 braços travados, cara. Fiquei com 2 braços travados, não conseguia mais mexer de tanta dor que eu sentia. Assim, agora eu vou dizer que a culpa é dele? Eu não é culpado, entende? Mas é assim, né? Tem que compreender e perceber que cada um é de um jeito diferente, né? Assim, eu penso assim, né? É complicado, assim. E é como o Hudson disse, né? Depende muito do artista. Tem artista que consegue se sociabilizar muito bem, tem outros que não, que são mais reclusos mesmo, entendeu? Que não gostam de sociabilizar, né? Porque talvez traga muito desgaste para ele. Depende do cara, né? Depende da pessoa, né, no caso. Mas aí, como eu te disse, tem que escutar ele, né? Se puder levar ele para terapias, para essas coisas, eu acho que vai ajuda, viu, Ronaldo? O que eu acho é que essa lei moral dele é muito escassa, muito pouca. Pelo menos nesse exemplo pontual que eu estou dando, né? Uhum. Eu conheço quem eu estou falando, né? Então, nele, realmente, por exemplo, né? Eu sei que é uma coisa pessoal, que eu estou até expondo o cara, né? Mas não estou falando o nome dele, então tá beleza. Uhum. Ele é muito católico, certo? Ele entende todo o catecismo, mas ele vai justamente na parte onde o catecismo diz que os doentes mentais são atenuados. Por quê? Porque para ele, ele tem o conflito entre céu, inferno, purgatório, aquela coisa de quem é católico, né? Então ele pensa assim: não, mas eu posso tomar a hóstia sagrada porque eu sou doente mental, então eu sou perdoado de um pecado que ele chama de pecado venial, uma coisa assim, né? Que é um pecado que você comete, mas que não é mortal, não é um pecado que vai te levar para o inferno. Então ele diz assim: o que eu faço como autista são pecados veniais, porque eles são justificados já no catecismo. Entendeu? Então ele entende, para mim, ele entende o ordenamento jurídico das coisas, as regras, né? Mas ele não entende essa lei moral, porque você tem a consciência. Bom, tudo bem, eu não gosto de me socializar, ok, você não é obrigado a se socializar. Mas você também não pode tomar aí, afetar outras pessoas com essa lei, que é o que ele faz com relação à família, por exemplo, né? Toda a família se torna afetada porque tudo tem que ser em torno dele, porque ele é especial. Tá entendendo a complexidade da coisa? Entendo, entendo. Mas aí é que tá, a gente volta para aquela questão. Será que ele tem consciência disso? Será que ele vê as coisas dessa forma? Entendeu? Aí, né, o que eu falei. Tenta levar para terapia, conversar, essas coisas, que é onde chega nessas conclusões aí. Entendeu? O Uhum. máximo que eu acho que a gente pode colocar aqui é que, né, é sobre a questão do sujeito, né? Será que ele tem essa consciência? E se ele não tiver, será que a gente pode implicar? Entendeu? Não Porque sei. tem uma complexidade aí maior, né? Bem maior do que o próprio sujeito, que são, né, quem está ao redor dele também. Entendeu? Edson, Oi, posso Cristiane. falar? Tudo bem? Pode ficar à vontade. Seja bem-vinda, viu? Olha, assim, eu tenho um problema e eu sei mais ou menos, né, o sentido, entendi, tentei compreender um pouco o sentido do que o Ronald está falando, né? Como ele conhece a pessoa. Não quero julgar ninguém, não quero também ofender ninguém, mas, assim,
pode ser que, em alguns casos, em alguns momentos, a pessoa que tenha o problema, o transtorno ou o problema, ela se utilize, já que tem tantas desvantagens nesse sentido, ela se utilize do próprio problema para tirar uma vantagem em relação a isso. Isso pode acontecer de alguma forma, entendeu? A pessoa pode utilizar de uma certa manipulação através dessa situação, entendeu? Isso pode acontecer até em relação a questões financeiras também, né? Então, tudo a gente tem que ver, como o Raidson falou, né? Tem que ver o grau do quanto é afetado em relação à doença, né? Para ver o grau de compreensão que a pessoa tem, né? Então, é isso. A outra coisa que eu queria falar em relação ao que a gente está lendo, né? Eu fiquei pensando assim, poxa, será que Kant foi do indivíduo para, mudando do indivíduo para a relação social, ou se ele partiu da relação social para o indivíduo, porque assim, na crítica da razão pura, ele parte dos sentidos, né, para os conceitos, né? Parte da sensibilidade para se levar aos conceitos. E na crítica da razão prática já parte da empiria, não é isso? E daí já parte... Não, estou confundindo, peraí. Já parte da empiria para... já parte dos conceitos para os princípios. Não, eu estou falando bobagem, confundi agora a situação. Mas, assim, eu queria saber, assim, se ele... queria entender se ele foi porque o indivíduo ele tem as máximas. As máximas são em relação ao indivíduo, né? Porque elas são hipotéticas, não é isso? As máximas são hipotéticas, é isso? Estou falando bobagem. As máximas são hipotéticas, né? Elas podem ser ou não ser, porque é uma situação particular que aquele indivíduo está vivendo, né? E já os princípios, eles são categóricos, não é? E vai da situação geral, né? Então seria um princípio universal, né? Então ele é diferente ser uma situação que a pessoa está vivendo, aquela situação moral que a pessoa está vivendo, para uma situação para as pessoas em geral, não é isso? Então eu queria entender, assim, né, até uma coisa que eu não sei se a gente tem uma resposta, se ele analisou primeiro as situações individuais, né? Ou se ele pensou nas relações sociais para ele chegar a conclusões as conclusões que ele chegou em relação à moralidade, né? Eu confundi muito, foi muito confuso. Não. É bem interessante a tua questão, porque quando a gente leu a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é o texto que antecede esse, né, o Kant ele já inicia falando sobre uma coisa chamada boa vontade, né? Que para ele é a única coisa que a gente pode considerar como sendo aquilo que é irrestritamente bom, né? E aí, em oposição, ele coloca a felicidade, né? Saúde, a fortuna, né? Até mesmo a inteligência, né? A pessoa ser, né? Vamos dizer assim, muito inteligente. Isso tudo não é ilimitadamente bom, né? Porque você pode ser muito inteligente e utilizar essa inteligência para, né, fazer algo ruim com as outras pessoas, né? Você pode ter saúde, né, e ser uma pessoa ainda mal intencionada. Você pode ser rico e explorar os outros, entendeu? Então, o Kant ele vai falar que a única coisa que é irrestritamente boa
é a boa vontade. E aí todo o livro praticamente é para explicar o que é essa boa vontade, né? Porque ela é a capacidade da vontade de legislar para si mesmo as próprias regras da ação, as próprias regras que vão guiar a ação, né? Aí você pergunta, Ellison, ele começa por onde? Ele começa considerando o próprio conceito, independentemente, né, de todo o restante, do sujeito, né, tudo mais, porque é como se fosse uma realidade mesmo em si, entendeu? Tivesse no mundo da coisa em si. E aí ele vai estabelecer dois métodos, né, que é o método sintético e o método analítico. Ele vai partir do particular para o geral, ou seja, ele vai sair dando exemplos, né, e aí vai dar aquele comerciante que vende ao preço justo, né, vai dar exemplos ali de vários casos, né? E no outro ele vai sair já do geral para o particular, ou seja, ele já vai considerar os próprios conceitos, é um método de explicação dele, entendeu? Mas a todo momento ele está falando de algo que existe independentemente do ser humano, entendeu? A moralidade, o que é bom do ponto de vista moral, o correto, as leis morais, né? Elas existem independentemente se existisse um ser humano ou não, porque elas são como se fossem realidades em si mesmas mesmo, entendeu? E diga-se passagem, se Deus e os anjos existirem ou não existirem, ainda existiria a moralidade, né? Aí o ponto todo, se a máxima, o que é a máxima? A máxima é o princípio subjetivo da ação. Aí, princípio subjetivo da ação, não estou entendendo. O princípio subjetivo da ação é a regra particular que você tem, né? Eu criei minha própria máxima, dadas as minhas condições, o meu próprio contexto e etc. Ok, como é que eu sei, então, se essa máxima, né, se esse princípio subjetivo da ação tem valor de moralidade? Eu tenho que ver se ela está de acordo com as formulações do imperativo categórico. Que aí não seria mais um princípio subjetivo, mas sim um princípio objetivo da ação, né? Então, veja, a máxima subjetiva, o princípio subjetivo da ação, que é o princípio particular do sujeito, e o princípio objetivo, que seria aí universal, necessário, né, válido para todo mundo, é o imperativo categórico. Entendeu, Cristiane? Me fiz entender. Nossa, ótimo. Muito obrigada. Perfeito, perfeito. Aí eu tenho o Hudson e depois o Ronald. Mas, assim, você acha que o Kant ele partiu do social para o individual ou do individual para o social, né, como a Cristiane trouxe? Porque eu, por exemplo, opa, fechou o áudio. Nós sabemos que o Kant ele teve uma certa influência dos antigos também, né? E ele chega até a criticar os antigos, porque, por exemplo, Aristóteles acreditava que o homem era um animal social, né? Que dentro daquilo que ele acreditava como entendia como eudaimonia envolvia, né, os concidadãos, os amigos, os parentes dele e tudo mais. Aí já o Kant ali pela Revolução Copernicana, né, que ele vai colocar o sujeito como centro, né, do pensar ali, e, e como eu posso dizer, e colocar o indivíduo mesmo ali, né, como até mesmo isoladamente, ele pode ter uma legislação que regula as suas próprias ações, né, sem precisar de outras coisas ali. Então, eu acredito que ele, a partir do momento que ele entende, né, de certa maneira, aquilo que os antigos dizem, e ele segue um outro caminho, então acho que ele parte do social para o individual, né, naquele sentido que a Cristiane estava dizendo ali, né, que os antigos, da maneira como os antigos viam, né, que o homem é um animal social, aí já o Kant vai colocar, já trabalhar o homem individualmente ali, né, claro que ele acredita na sociedade e tudo mais, mas só que ele diz que existe uma legislação, uma autolegislação que pode me governar, né,
Assim, então, não seria assim do social para o individual também, assim, nesse sentido? Se fosse do social para o individual, no caso, né, a sociedade dizer o que é correto para o indivíduo, teria um grande problema que seria a heteronomia. Seria algo diferente do próprio indivíduo que estaria colocando as normas para ele. Agora, quando é o indivíduo que coloca as normas para si mesmo, aí é autonomia. Entendeu? Esse é o grande ponto do Kant. O indivíduo ele coloca as normas para si, né? E aí vai entrar naquela questão do reino dos fins que a gente leu e tudo mais. Porque eu vou tomar todos os outros, né, seres racionais como se fosse um fim em si mesmo. E aí, quando eu colocar a minha máxima particular, ela, por mais que seja diferente das outras máximas, dos outros indivíduos, né, ela não vai entrar em contradição com essas máximas. Por quê? Porque eu vou estar sempre considerando o outro como um fim em si mesmo. A mim e o outro como um fim em si mesmo. Nunca como um meio, né? Nunca como um instrumento. Entendeu? Então, o Kant, ele é o cara que ele raciocina nesse ponto de vista. Não é a sociedade que vai colocar as regras para mim. Não é, né, algo diferente de mim mesmo que vai colocar essas regras. Porque se for algo diferente de mim, seria heteronomia. Entendeu? Eu que vou colocar, considerando, obviamente, todos os outros sujeitos como um fim em si mesmo e a mim como um fim em si mesmo. Como está lá na segunda formulação do imperativo categórico. Perfeito? Entendes isso? De boa? Sim, é porque eu tava pensando a partir do ponto de vista ali do Aristóteles sobre a questão da eudaimonia, né? A gente sabe, como posso dizer, eu acho que eu acabei, eu acho que eu acabei alterando ali, né, o significado ali, porque o indivíduo no Aristóteles, por mais que ele seja um homem social, né, mas ainda assim ele não vai depender do outro para agir moralmente na sociedade, né? Ele tem uma atividade ali que da alma, né, que é por via da razão, que vai dar orientações para ele, né, para ele agir em sociedade. Igualmente Kant também, né? Só que são, né, duas maneiras de ver assim, diferente, né? Sim, sim. Agora a questão da lei moral, fiquei até confuso agora. É Pensar porque o Kant ele tá flertando com metafísica mesmo aqui, né? Ele está sendo um metafísico daqueles ferrenhos, né? é, Ronald, tu, Só tentando responder ainda, como é o nome dela, hein? Cristina, Cristiane, Cristiane. Eu anotei aqui na hora que ela estava falando, porque eu achei interessante que ela colocou a parte lógica e associou a parte social, se eu tiver entendido certo, né? Porque ela colocou máximas hipotéticas. Isso aí está no campo da lógica. É isso, que é Cristiane? Cristiane, sim, sim. Pronto, então eu entendi sua colocação. Aí a forma que eu responderia, né? Não sei se é o que o Kant pensa, mas o que é categórico é do nível individual. É porque o categórico já está dizendo, é o que categoriza, né? Na lógica. E o nível hipotético, que pode ser. Então já é o nível social, entendeu? Pode Eu pensei ser que fosse ao contrário. Ah, tá. mais ou menos, Ronald. É porque assim, mais ou menos. é porque quando o Kant ele está utilizando categórico, ele diz que é aquilo que é válido para qualquer um, em qualquer contexto, em qualquer situação. Ou seja, ele afirmou categoricamente que concorda com aquilo, ou seja, ele concorda com aqueles termos, entendeu? Em qualquer circunstância e tudo mais. Então, categórico aqui tem uma conotação, né, de ser algo que é válido
incircunstancialmente, independente da circunstância, independente do contexto. Entendeu? Categórico tem uma outra conotação. Né? Não é para o indivíduo só, é para todo o contexto, para toda situação. Entendeu? E para todos os indivíduos também. Talvez por isso, né, o imperativo categórico, né, porque é universal, né, talvez nesse sentido, né. Uhum, exatamente, e no sentido universal, entendeu? Ah, tem um livrinho, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei o livro. Tem esse livro aqui, História da Filosofia Moral do John Rawls, né? Eu não sei se vocês já viram esse livro. Eu usei ele na época do meu PIBIC. E aí ele vai falar exatamente sobre cada um desses pontos. Ele tem aqui uma explicação sobre o Kant, sobre a filosofia moral kantiana, sobre a filosofia do Hume, do Hegel, né? E do Leibniz. Aí na parte kantiana, né, que ele vai colocar aqui, deixa eu ver, Fundamentação, parte 1, né, ele tem uma parte que ele fala exatamente isso, sobre a questão do que é o categórico, né, porque ele vai reconstruindo né, que ele vai construindo. Aqui. É a segunda parte, o imperativo categórico, a primeira formulação. E aí ele vai falar sobre o que é categórico, né? Exatamente, porque a gente é racional e razoável, né? Só vou ler uma partezinha, que é exatamente sobre a característica dos agentes morais ideais, né, que são os agentes morais do Kant. Né? Aí ele vai ler aqui, ó. Daqui a pouco apresentamos uma versão altamente esquemática do imperativo categórico de Kant, utilizando a fórmula da lei da natureza. Parto do princípio de que esse imperativo se aplica nas condições normais da vida humana através do que denominei o procedimento do imperativo categórico, ou, para abreviar, o procedimento de IC. Esse procedimento especifica, o conteúdo da lei moral tal como se aplica a nós enquanto pessoas razoáveis e racionais no mundo natural, dotadas de consciência e sensibilidade moral e afetadas, mas não determinadas por nossos desejos e inclinações naturais. Esses desejos e inclinações refletem nossas necessidades enquanto seres finitos que ocupam um lugar particular em nosso mundo social e se situam na ordem da natureza, né? Em outras palavras, o que ele está colocando aqui? Ele está colocando que, primeiro, a gente é o quê? A gente é um sujeito que é racional, finito e imbuído de necessidades. E por isso vai ter os desejos e inclinações. No entanto, a gente não é, né? Mas não é determinado. A gente nem sempre é determinado por essas inclinações. E a gente só age moralmente na medida em que a gente age racionalmente e não por via dos nossos desejos e inclinações. Certo? O que a gente chama de imperativo hipotético, Ronald, vão ter três tipos: vão ter imperativo de prudência, imperativo, né, de técnicas, né, e um outro que não me vem à mente agora. Basicamente, a formulação dele é sim, então, né? Se eu quero tal coisa, então eu faço tal coisa, né? Se eu quero passar no vestibular, então eu estudo. Se eu quero ter boa saúde, então eu faço exercício físico, me alimento bem, né? E mantenho uma boa rotina de sono, entendeu? Sim, então, isso é um hipotético, certo? E categórico não tem esse sim, então. Categórico é faça tal coisa. A fórmula do categórico é faça tal coisa. Entendeu? Eu não tenho nenhum faça porque faça tal coisa.
Né? O se, então, é do hipotético, é do imperativo hipotético, certo? Ó, aí ele fala aqui, ó. Convém, pois, utilizar razoável e racional como termos úteis para assinalar a distinção que Kant faz entre as duas formas da razão prática, a pura e a empírica. A razão prática pura se expressa no imperativo categórico e a razão prática empírica no imperativo hipotético. Essas formas da razão prática também devem ser distinguidas do imperativo categórico e do imperativo hipotético particulares, como veremos em seguida, né? As máximas particulares do posso, do passo, né, que se satisfazem as exigências correspondentes da razão prática em circunstâncias particulares, né? Ou seja, é quando ele está falando aqui das máximas, entendeu? Isso que você falou do particular é sempre as máximas do indivíduo, certo? Depois eu vou ver se eu encontro um PDF desse livro, porque ele é muito bom para esclarecer esses pontos. Vê, o procedimento de ser em 4 partes, é que ele já diz, ó. A lei moral é uma ideia da razão, determina um princípio que se aplica a todos os seres razoáveis e racionais, ou seja, ou seres razoáveis e racionais para abreviar, sejam ou não como nós, seres finitos e imbuídos de necessidade. Emprega-se para Deus, para os anjos e para seres razoáveis presentes em outras partes do universo, se existirem, assim como para nós. Ou seja, ele já está dizendo que se aplica para todo mundo aqui. Entendeu? Esse capítulo é de extrema importância para a gente dar uma entendida no Kant, certo? E aí ele vai obviamente, traçar, vai explicar tudo direitinho nesse livro aqui, gente. É só mais outro grande intérprete do Kant, né? Que é o John Rawls. História da filosofia moral, John Rawls. É o mesmo cara que escreveu, né, Uma Teoria da Justiça. Beleza? Pérez, Oi. o colega, o Guilherme colocou no chat aqui, ele disse assim, acho que nosso colega cometeu um erro conceitual. Há uma diferença importante na forma como Kant e Aristóteles pensam a moralidade. Kant se aproxima de uma posição mais realista, enquanto Aristóteles é um naturalista. Estou no celular, mas não é apenas uma oposição entre naturalismo e realismo, existe uma terceira distinção que agora me escapou. De fato, eu cometi eu fiquei meio confuso ali, né, nas ideias. No caso, tem uma distinção entre os antigos, como os antigos enxergam a moralidade, para o Kant, né, que é um autor moderno ali, por exemplo, o Kant e os utilitaristas, eles são mais preocupados com a questão como devo agir, né, porque uma coisa é você agir conforme a lei, né, moral, a obrigação e tudo mais. Já os antigos são preocupados com como devo viver, né, ali, são preocupados ali com a felicidade, né, com a eudaimonia, o bem próprio do homem. Agora, a questão de naturalismo, realismo, aí eu já não sei dizer, né, eu acho que o Aristóteles, ele, não sei diferenciar realismo para naturalismo, em que sentido, realismo em que sentido? Eu sei que tem uma distinção mesmo, mas eu não me recordo da diferença disso daí, né, desses conceitos. Aí o Guilherme teria que colocar aí Ele está no celular, isso pode. Aqui vai ter um ruído aqui, eu só vou falar rápido aqui, só para... Mas assim, eu posso tá falando alguma coisa que não seja totalmente fiel, tá? Mas, se não me falha a memória, o realismo, ele parte do pressuposto que existe verdades morais objetivas, a gente consegue extrair uma objetividade da moralidade. Já os naturalistas, tipo Aristóteles, se eu não me engano, o John Rawls, que o nosso querido administrador, né, ele falou, tem um livro famoso que ele cita, né? Esqueci o nome do livro, eu lembro que eu estudei esse livro
para minha dissertação. Você sabe qual que é o livro que eu estou falando, sabe, Erickson? Qual? A Teoria da Justiça? É um que ele fala... esqueci o nome, mas ele parte muito de pressupostos aristotélicos em uma parte do capítulo em específico. É um livro muito famoso dele, que ele repensa as dinâmicas sociais, ele parte do pressuposto onde que pensar a justiça como se ninguém soubesse as posições sociais. Eu esqueci o nome desse livro. É uma teoria da justiça. O nome disso daí é o véu da ignorância. É um recurso argumentativo que ele utiliza para ninguém, se ninguém soubesse qual seria a sua posição na sociedade, qual critério de justiça você, escolheria para construir uma sociedade justa. Entendeu? E aí vai se colocar que não é a meritocracia, né? Porque toda a crítica dele ali é sobre a meritocracia. O argumento central é que a meritocracia, aplicada em contextos de injustiça social histórica, gera mais desigualdade, ou seja, mais injustiça do que justiça. É um argumento que ele vai colocar ali, o John Rawls. Se eu não me engano, tem uma parte do capítulo que ele até utiliza, ele pega muitos elementos aristotélicos e só tô pegando o gancho porque ele foi citado anteriormente, mas que ele fala assim, por exemplo, uma faca. A finalidade de uma faca é ela ter corte. Então, assim, seria basicamente um dos argumentos naturalistas. Não no caso da faca, né, evidentemente. Mas, por exemplo, um bom homem, né? O que seria um bom homem? Aí você pega de fatos naturais da própria natureza, o que seria um bom homem, para justificar. E não coisas que não podem ser verificadas ou abstrações. Eu não sei se eu fui claro nessa explicação e se fez sentido para você. Esqueci seu nome aqui. Não tá dando. O celular é uma bosta por causa disso. Hudson. Eu fiz uma pesquisa, o Ronald quer falar também. Eu fiz uma pesquisa em breve aqui, né? O senhor Aristóteles era naturalista ou realista? Aí a resposta que surgiu aqui para mim foi: Aristóteles é considerado ambos, um realista e, em certo sentido, um naturalista, mas esses termos se aplicam a diferentes aspectos de sua filosofia em oposição ao seu mestre Platão, né? Ele é em oposição ao idealismo de Platão. Isso partindo do pressuposto de que uma parte da filosofia dele é realista, né? Aristóteles é fundamentalmente um realista porque ele postulava que o universo e seus objetos existem independentemente da percepção humana. Ele rejeitou a teoria de Platão das formas ou ideias separadas, argumentando que a verdadeira realidade não existe em um mundo transcendente, mas sim dentro das coisas particulares do mundo sensível. Aí agora a outra parte da filosofia dele, que é dita naturalista. Observação: Aristóteles é amplamente reconhecido como o pai da história natural e um biólogo de primeira classe. Ele dedicou uma parte significativa de sua vida à observação sistemática, coleta e classificação de seres vivos, que demonstra uma forte abordagem naturalista em suas investigações empíricas. Então... porque, assim, só para... essa terceira via que eu havia dito que eu não tinha expressado. Porque dentro, um filósofo ele pode ser realista, naturalista e realista, não naturalista, e vai indo... a conceituação vai se expandindo. Por exemplo, o Platão é um realista não naturalista, sabe? Então, assim, é bem complexa essa delimitação conceitual. Entendi. Interessante colocar nesses termos. O Ronald quer falar alguma coisa, Ronald? Não, só para complementar o que o Guilherme disse, eu acho que ele quis dizer o seguinte, ele usou o exemplo da faca, né? Porque a pessoa virtuosa, ela não está se referindo a objetos. A virtude que ela consegue ser virtuosa, né? Por exemplo, no caso do Aristóteles, tem lá as virtudes, né? Ela é uma virtude ideal, digamos assim. Por isso que eu acho que ele, nesse sentido, ele nem realista ele é. Porque a pessoa é bondosa, ou como é aquela virtude que é a mãe de todas as virtudes, né? A frônesis. Então, se a pessoa atinge o nível de frônesis, né? É porque ela conseguiu unir todas as virtudes e ela consegue praticar todas as virtudes.
Mas essas virtudes não são direcionadas a objetos, elas são direcionadas a ideias. Já na ética moderna, né, que me parece, né, na moral moderna, é que você relaciona isso com objetos. Com, por exemplo, já é uma coisa mais simbólica, entende? Não é direcionado à ideia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa amável, então eu sou amável porque eu amo as pessoas. Então é sempre voltado para do sujeito para o sujeito, não tem essa relação de sujeito e objeto. Já na modernidade, você tem a relação de sujeito e objeto. É assim que eu vejo, né? Não sei se eu estou certo, porque eu não sou especialista em filosofia, nem em Kant, nem em Aristóteles, né? Mas eu vejo assim, que em Aristóteles, pelo menos nessa parte das virtudes, a virtude é muito direcionada a uma ideia. E qual é a ideia que eu tenho de amar? Aí eu vou medir, tem a história da ascese também, né? O indivíduo que pratica a ascese, ele é virtuoso, porque aí o cristianismo vai tirar disso a ideia de ascese, né? Porque todo mundo sabe que o cristianismo bebeu em Aristóteles, né? Então você tem essa noção bem particular de ética voltada para os sentimentos, as ideias, as emoções. Tanto é que essas éticas que tentam falar de alteridade, Emmanuel Levinas e outros, né, eles sempre voltam para Aristóteles. Eu acho curioso isso, para Aristóteles, para Platão e etc. Mas os que são mais... Por exemplo, se eu pego uma faca e corto alguém, eu já criei um crime, né? É um crime. Então, teve que ter o objeto para ter a lei e para ter a punição também. Teve que ter o objeto faca, com que eu cortei alguém. Então, pronto, é isso que eu queria dizer, uma ética instrumentalista. Essa é a palavra, né? Uma ética que usa um instrumento e não uma ideia ou um conceito, como no Hegel, por exemplo. Não sei se eu misturei tudo, baguncei tudo agora, mas... O que eu poderia acrescentar, ou sei lá, pontuar aí, é que essa distinção, né, sujeito e objeto, ela começa na modernidade, tá? Mais precisamente com o René Descartes, né? Quando Descartes vai falar do res cogita, coisa que pensa, né? E aí o objeto que é pensado, então tem um eu, né, que pensa e vai ter um objeto que vai ser pensado, entendeu? Mesmo que esse objeto seja também um eu, então vai ter um eu sujeito e um eu objeto, entendeu? Um eu que, né, que pensa o que, né, eu mesmo estou ali tentando me conhecer, né? Essa distinção não é tão evidente dentro da filosofia dos antigos, porque é como se eles só existissem imersos dentro da própria comunidade, dentro da própria cosmologia ali, entendeu? Eles existem dentro de tudo aquilo, né? Em conjunto com tudo aquilo. Então, essa questão do indivíduo, do sujeito, é muito mais uma distinção moderna, até mesmo de falar de, né, eu sou um sujeito portador de direitos, né? Isso aí é modernidade, não é modernidade, entendeu? Começa ali na modernidade. Eu, né, até falei, eu fiz uma apresentação no Cobrefio, né, onde era a questão de falar da inteligência artificial na produção acadêmica, da pesquisa acadêmica. Né? E eu até falei a questão de perguntar ao chat GPT se o chat era um sujeito portador de direito. Né? E eu fui lá no chat e coloquei para perguntar mesmo, ô chat, tu é um sujeito portador de direito? E o chat respondeu que não era um sujeito portador de direito. Né? E aí ele explicou porque ele não era. Então, tem até uma apresentação, procurem aí, tá aí no Cobrefio, que eu fiz, que é exatamente falando sobre essa questão do sujeito portador de direito. A gente porque a gente é autônomo. A gente pressupõe que a gente tem autonomia. Né? E pressupor que a gente tem autonomia, minha gente, significa dizer que a gente pode agir de uma forma diferente, né, da forma que a gente age. A gente tem essa possibilidade. Perfeito? Mais alguma coisa você posta? Eu aprendi nessa apresentação.
Qual delas? Aqui ou da que eu fiz do Cobre Fio? Não, nessa também. Não, tô falando do IA, né? Que você falou. Ah, que massa, que massa. Que massa. Eu fico feliz quando eu consigo. É uma vitória. E seguimos então na leitura. O Hudson deu uma saidinha, eu vou dar continuidade aqui à leitura. Qualquer coisa vocês levantam a mão ou falam aí, que eu dou uma parada, tá, gente? O princípio da felicidade pode certamente fornecer máximas, mas nunca aquelas que seriam aptas às leis da vontade. Mesmo se tomarmos como objeto a felicidade universal, pois, visto que o conhecimento dessas máximas repousa unicamente em dados da experiência e que cada juízo sobre isso depende muito da opinião própria de cada um, sendo essa opinião, além disso, ela mesma muito variável, o princípio da felicidade pode muito bem fornecer regras gerais, mas nunca regras universais, isto é, regras que, em média, são mais frequentemente certas, mas não aquelas que têm de ser válidas sempre e necessariamente. E, portanto, sobre elas não podem ser fundadas leis práticas. Precisamente porque, nesse caso, um objeto do arbítrio tem de ser colocado como fundamento da regra das máximas e tem, portanto, de precedê-la. Essa regra não pode se referir nem está fundada em outra coisa. Gente, o momento que alguém pediu aqui para entrar na chamada. Enfim. Hoje pediu e retirou, que estranho. Aí, João Carvalho. Bem, enquanto o João aí. Boa tarde, João. Seja bem-vindo. Quem está lendo aqui. Boa tarde. Seja bem-vindo. Bem, vamos lá, vamos dar continuidade. A gente está no meio do Escolhe 2, tá, João? Aqui, né? Precisamente porque, nesse caso, um objeto do arbítrio tem de ser colocado como fundamento da regra das máximas e tem, portanto, de precedê-la. Essa regra não pode se referir nem estar fundada em outra coisa senão aqui, naquilo que se recomenda e, portanto, na experiência. E ali, a diversidade dos juízos tem de ser infinita. Esse princípio não prescreve, portanto, as mesmas regras práticas para todos os seres racionais, embora elas estejam certamente submetidas a um título comum, a saber, ao da felicidade. Mas a lei moral só é pensada necessariamente como objetiva, porque ela deve valer para qualquer um que possua razão e vontade. A máxima do amor de si mesmo, prudência, apenas aconselha. A lei da moralidade acomoda. Há, contudo, uma grande diferença entre aquilo a que somos aconselhados e aquilo a que somos obrigados. E isso daqui é ótimo, velho. Quando ele quer, ele escreve bem, né? A máxima do amor de si mesmo, prudência, apenas aconselha. A lei da moralidade comanda, né? Há, contudo, uma grande diferença entre aquilo a que somos aconselhados e aquilo que somos obrigados, né? O que se há de fazer segundo o princípio da autonomia do arbítrio é discernido muito facilmente e sem hesitação pelo entendimento comum. O que se há de fazer sobre sobre a pressuposição da heteronomia do arbítrio é discernido dificilmente e exige conhecimento do mundo, ou seja, aquilo que é dever oferecer-se por si mesmo a cada um. Mas aquilo que traz vantagem verdadeira e duradoura, se esta deve ser estendida a toda a existência, está sempre envolto em uma obscuridade impenetrável,
e exige bastante prudência para adaptar aos fins da vida a regra prática concordante, mediante habilidosas exceções, ainda que de espécie tolerável. Todavia, a lei moral comanda a todos o cumprimento e certamente o mais exato. Essa lei, portanto, em vista do julgamento daquilo que se há de fazer a partir dela, não deve ser tão fácil e a ponto de o entendimento mais comum e menos exercitado não saber proceder, mesmo sem prudência mundana. Satisfazer ao comando categórico da moralidade está no poder de cada um a todo momento. Satisfazer ao preceito empiricamente condicionado da felicidade é apenas raramente possível e está longe de ser possível para cada um. Mas, em vista de um único propósito, a causa disso é que, no primeiro caso, trata-se apenas da máxima que tem de ser genuína e pura, ao passo que, no último caso, trata-se também das forças e capacidades físicas para tornar efetivo um objeto desejado. Um comando que impunha que cada um deva tentar ser feliz seria tolo, pois nunca se pode comandar alguém a algo que ele já quer infalivelmente por si mesmo. Teríamos de lhe comandar apenas as regras da conduta ou antes indicá-las, já que ele não pode tudo o que quer. Comandar a moralidade, porém, sobre o nome do dever, é totalmente irracional. Primeiramente, porque ninguém obedece de bom grado seu preceito quando ele está em conflito com as inclinações. E, além disso, porque, no que concerne às regras da conduta, sobre como alguém poderia cumprir essa lei, essas regras não precisariam ser, nesse caso, ensinadas, pois, nessa relação, o que ele quer, ele também o pode. Aquele que perdeu no jogo pode, por certo, se irritar consigo mesmo e com sua imprudência, mas se ele está consciente de ter trapaceado no jogo, embora tenha por isso mesmo ganhado, então tem de desprezar a si mesmo tão longo se compare com a lei moral. Esta tem de ser, portanto, algo bem diferente do princípio da felicidade própria, pois tem de dizer para si mesmo: eu sou indigno, apesar de ter enchido meu bolso. Tem de possuir outra norma para o juízo do que a de aprovar a si mesmo e dizer: eu sou um homem prudente, pois eu enriqueço o meu cofre. Gostei dessa aqui do Kant, tá? É aquela coisa, o cara roubou no jogo, mas aí é que tá, né? Esse cara deveria desprezar a si mesmo, né? Deveria desprezar a si mesmo por conta que fez fuleiragem para ganhar, né? Enfim, vamos seguir aqui para terminar essa parte. Que é longa, viu? Não esperava que fosse tão longa, não, mas vamos lá. Por fim, há na ideia de nossa razão prática algo que acompanha a transgressão de uma lei moral, a saber, o merecimento de punição. Ora, ao conceito de uma punição enquanto tal, não pode ser ligada à participação na felicidade, pois, embora aquele que pune possa muito bem ter, ao mesmo tempo, um bom propósito para orientar essa punição a esse fim, esta tem de ser, antes de tudo, justificada por si mesma enquanto punição, isto é, enquanto mero mal-estar, de modo que aquele que é punido, caso esse mal parasse por aí, e ele também não visse um favorecimento escondido por trás dessa severidade, teria ele mesmo de admitir que isso lhe aconteceu de maneira correta e que sua sorte foi perfeitamente adequada à sua conduta. Em toda punição, tal qual tem de haver, antes de tudo, justiça. E esta constitui o essencial desse conceito. Certamente, a punição pode ser ligada à bondade, mas aquele que merece a punição não tem o mínimo porquê
de contar com ela depois de sua conduta. A punição é, portanto, um mal-estar físico que, embora não possa ser ligado ao mal moral, como consequência natural, teria ainda assim de ser ligada a ele enquanto consequência segundo os princípios de uma legislação moral. Agora, se todo crime, mesmo desconsiderando as consequências físicas para o seu autor, é por si mesmo punível, isto é, a ruína, ao menos em parte, a felicidade, então seria manifestadamente absurdo dizer que o crime constitui precisamente em incorrer numa punição por ter prejudicado sua própria felicidade, o que, segundo o princípio do amor de si mesmo, teria de ser propriamente o conceito de todo crime. Dessa maneira, a punição seria o fundamento para dominar algo como crime, e a justiça teria de consistir, pelo contrário, em se omitir de toda punição e mesmo em impedir a punição natural, pois, nesse caso, não haveria nada de mal na ação, porque os males que outrora se seguiam dali, e unicamente pelos quais a ação era denominada má, seriam doravante descartados. Mas querer considerar toda punição e recompensa apenas como maquinaria na mão de um poder superior, maquinaria que deveria servir unicamente para colocar, assim, em atividades os seres racionais em direção ao seu propósito final, a felicidade, é tão visivelmente um mecanismo supressor de toda a liberdade de sua vontade, que não se faz necessário nos determos nesse ponto. Interessante o Kant falar de punição aqui, gente. Dentro da questão de punição, ela está ligada diretamente ou relacionada à justiça. Isso daqui é algo que me chama a atenção. Não sei se chama a atenção de vocês, né? Quando estou lendo aqui, vocês estavam acompanhando, como é que vocês viram isso? Né? Eu acho que, pelo que eu entendi, a punição ela não vale, ela não é como crime, porque o crime tem validade depois que ele é cometido. Mas a punição, ela já foi dada por causa do crime, não tem mais nada depois da punição, entendeu? Então, a punição, ela não tem um fim em si. A punição foi dada em consequência do crime. Já o crime, não. O crime, ele ainda prescinde, né? Depois do crime tem a punição. Aí você sabe que tem a punição. Não basta só cometer o crime. Porque senão aí estaria todo mundo solto, né? Teria que ter o crime e, em seguida, a punição. Eu acho que isso é até Foucaultiano, né? Tem a história lá do Foucault, né? Que ele fala muito sobre a punição. O vigiar e punir dele, né? Vigiar e punir dele. Que talvez ele tenha lido Kant, que ele lia tudo, né? Talvez ele tenha lido Kant para tirar essa ideia. E eu acho interessante isso, porque eu estava lendo, assistindo umas aulas aí sobre direito e tudo, aí a primeira coisa que o cara que estava dando a aula falou é sobre a identificação. Você quer trabalhar com essa parte de criminologia, digamos, você tem que saber a identificação do registro geral da pessoa. Você sabe? Não sabe, não sabe. Se ela cometer um crime, aí já não é mais o registro geral, já passa a ser o registro registro que chama de legal, né? Que é colocar o dedo para saber qual é a digital da pessoa. Pronto, aí já é outro nível de registro, entendeu? Você tem o registro geral, que é o documento que a gente tem, e o criminoso, ele não tem mais documento. A partir do momento que ele tanto é porque pode-se partir do pressuposto de que ele não use documentos, justamente por ele ser criminoso. Então, ele vai ter que partir para outro regime de identificação, que seria o da digital, né? Então, colhe-se a digital para saber
aí já tem outro registro no sistema e tudo, etc. Por quê? Porque o cara que comete um crime, ele tem medo da punição. Ele pode até dizer, não, ele não tem medo, ele quer matar e tal. Não, mas no fundo ele não quer ser punido. Então ele tem um certo medo. Então ele vai fazer toda uma parafernália para ele não ser descoberto, né? Então tem aquela questão da investigação. Por que tem investigação criminal? Porque é porque o cara não quer ser descoberto. Só que no registro digital dele não tem como. Colocou o dedo lá, foi registrado. Então você vai ser finalmente tido como criminoso nesse momento, para a lei, entendeu? Nesse momento foi registrado que você é um criminoso, no momento que você se identifica, que o sistema diz, não, ele fez tal coisa, pronto, foi registrado. Agora, tem o seguinte problema que eu achei. Se o cara planeja, por exemplo, arquitetar um assassinato, ele quer assassinar alguém, ele planeja, ele pode fazer 1000 vezes isso, que ele não é um criminoso. Entendeu? Ele pode pensar, arquitetar o plano. Agora, a partir do momento que ele colocou no papel, não, eu vou roubar o Banco Central, ou qualquer outro banco, sei lá, e colocou lá no papel, tá aqui, é aqui que eu vou fazer, é desse jeito. Aí começa a entrar em contato com fulano, com ciclano, aí você deixou marcas, né? Que é por onde o investigador, o perito criminal e etc. vai colher, vai fazer a investigação. Então, a punição é um fim, não tem fim em si. Depois da punição não tem mais nada, acabou-se. É a punição. Ele foi preso e acabou-se. Consumou-se a lei, finalmente. Mas enquanto houver só o crime, bom, pode haver o crime de qualquer natureza. Se não foi pego o cara, se o cara não foi punido, continua sendo um crime. Entendeu como é? Não sei se é a mesma coisa que o Kant está falando, mas eu acho que é mais ou menos isso. O Kant ele está colocando aqui que faz parte da justiça punir quem teve alguma transgressão, né? Mas note que quando ele termina esse parágrafo, aqui no final é tão visivelmente o mecanismo supressor de toda a liberdade da sua vontade. Ou seja, né, suprimir a liberdade da vontade do cara, ou seja, não deixar prender ele, né, não deixar ele fazer o que quer, né, faz parte desse mecanismo de punição. Só que ele diz, que não se faz necessário nos determos nesse ponto, né? Ou seja, ele não vai tratar disso aqui agora, mas ele já está meio dizendo que, se o cara cometeu um crime como trapacear e tudo mais, né? Aí, então tente de expressar a si mesmo, tão logo se compare com a lei moral. Por quê? Porque esse cara ele teria que ter um autodesprezo. Dentro da autoavaliação dele, ele olharia para si e dizia, meu irmão, eu sou um cara horrível, entendeu? Trapaceei, ou sei lá, o cara que né, planejou aí um crime, ou que fez, né, cometeu qualquer outra coisa, ele próprio se avaliaria e reprovaria a sua ação, a sua conduta, né? O Kant ele já coloca a coisa a partir desses parâmetros, entendeu? Só que quando a gente está parando para analisar aqui, ele diz, mas é merecimento de punição, né? Por fim, há na ideia de nossa razão prática algo que acompanha a transgressão de uma lei moral, a saber, o mecanismo de punição, entendeu? Ou seja, nessa ideia da razão prática, tem esse mecanismo de punição também. Então, a própria lei moral já está subentendendo que para quem transgride a lei, para quem viola a lei, o justo é punir. E essa punição, ela resultaria em quê? Ela resultaria, obviamente, em reprimir o livre-arbítrio dessa pessoa, prender. Sim, é um ciclo, né? Porque na medida que o cara me assalta, ele subtrai das minhas posses alguma coisa, ele me puniu, entendeu? Com alguma coisa. Só que no caso, ele te prejudicou, né? Ele te prejudicou, no caso. Ele prejudicou. Só que isso aí, enquanto não for punido, não completa o ciclo, não fecha o ciclo da justiça. Entendeu? A justiça teria... Porque é assim, eu acho que o que ele está fazendo aí... Mas nota que o Kant, ele podia
dar qualquer outro tipo de punição, como existe hoje, entendeu? Ah, o cara vai fazer trabalho comunitário, o cara vai pagar uma multa, entendeu? O cara vai... enfim, existem vários tipos de punição, né? Vai indenizar a pessoa que foi lesada, entendeu? Uhum. Então, existem vários tipos de punição, mas o Kant ele já está dizendo que a punição aqui é a privação da liberdade, entendeu? Aqui, ó, é tão visivelmente um mecanismo supressor de toda a liberdade de sua vontade, né? Supressor, ou seja, eu vou suprimir a liberdade do cara. Ele está falando de prender, né? Está falando, em outras palavras, de prender o cara. Né? Ou, no caso, a pessoa, o sujeito aqui que praticou, né, determinado crime, determinada violação da moralidade. Isso é interessante, entendeu? Porque a gente sabe que, como por exemplo, outros códigos de lei vão dizer até que se, né, vai ter pena de morte, vai ter não sei o quê, e aí vai, né? É bom que a gente torna isso consciente para a gente também. E também tem outra coisa que eu estava vendo, né? Assistindo televisão, estava vendo o que está acontecendo lá na Venezuela. Aí diz assim, poxa, mas tudo bem, são narcotraficantes, mas os caras estão em lancha, pô. Aí você chama o porta-aviões. Quer dizer, tem um negócio errado aí. Porque você não vai combater narcotraficantes em lanchas com o maior porta-aviões do mundo. Entendeu? Então, os caras eles estão avisando, na verdade, ali é um sinal norte-americano, que eles estão prontos para uma terceira guerra mundial. Entendeu? Que eu não sei se vocês conseguem ver o tamanho da coisa, porque se é o maior porta-aviões do mundo, e eles estão. É óbvio que eles não estão dando esse sinal para os narcotraficantes em lanchas, eles não estão fazendo isso. Eles aproveitaram de uma cena que está errada, não estou defendendo aqui o narcotráfico, está errado, mas eles se aproveitaram disso para mostrar para o mundo o que eles têm, entendeu? Sim, sim. Cristiane, pode ficar à vontade, Cristiane. Tá bom. Assim, eu vi que Kant foi desenvolvendo um raciocínio, né? Então ele pegou um exemplo anterior, e eu não sei se foi você que falou da pessoa que faz uma doação, não me lembro se eu li ou se foi você que falou no exemplo que a pessoa faz uma doação, e se ela faz essa doação com a intenção de ter se fazer notada, foi você? Falou isso, Edson? A pessoa faz a doação com a intenção de se fazer notada, não seria uma forma genuína de se fazer essa doação, que teria que ter a intenção de fazer essa doação para realmente beneficiar o outro, né? Então, isso seria a forma genuína da pessoa ser moralmente adequado nessa ação. Né? Então, eu entendo também dessa forma que você explicou muito bem, que ele vê que o próprio crime que a pessoa comete, né, no caso, seria danoso para a própria pessoa. A pessoa teria que se refletir e se achar muito mal em relação a isso. Refletir e se achar muito mal em relação a isso. Mas não seria justificável se esse crime e essa reflexão fosse a resposta punitiva da pessoa, né? Se fosse só isso, né? Teria que ter uma outro tipo de punição, porque aí, Edson, eu entendo que seja a heteronomia, né? Aquilo que vem de fora que vai fazer com que a pessoa se limite em suas ações inadequadas para o bem comum, né? Então, é isso que eu entendi, que ele faz essa ação, e essa punição deveria ser uma punição que causasse um mal-estar físico, né? Não é isso que ele fala? Um mal-estar físico da pessoa, né? Então, a pessoa teria que ser uma coisa realmente que a pessoa se sentisse mal com aquilo, né? Então, é interessante que ele não fala numa reeducação ou numa regeneração, né? Ele fala numa punição mesmo, né?
no sentido do mal-estar da pessoa. Não, acho que era só isso mesmo. Aqui, exatamente, está aqui no texto, estou mostrando né? A punição é, portanto, um mal-estar físico que, embora não possa ser ligado ao mal moral como consequência natural, teria ainda assim de ser ligado a ele enquanto consequência segundo os princípios de uma legislação moral. Ou seja, a punição ela vai causar um mal-estar físico, e esse mal-estar físico ele não é ruim do ponto de vista moral, tá? Esse é o ponto aqui que poderia se questionar, mas isso não é ruim do ponto de vista moral? Nem isso, porque o Kant ele, né, pega outra perspectiva, né? Bem pontuado, tá, Cristiane? Bem pontuado. E a questão da doação, eu falei também, mas não hoje. E o próprio Kant fala sobre isso também lá na fundamentação, né? Acredito que seja isso. Seguimos dando uma lida aqui, gente. Alguém gostaria de ler? Tá, se ninguém gostaria de ler. Eu posso ler, mas deixa eu botar meu outro. Qualquer coisa eu vou acompanhando aqui com o mouse e com tudo mais. Tá. Mais refinada, tá ouvindo bem? Tá. Embora igualmente falsa, é a alegação daqueles que admitem certo senso moral particular que determina a lei moral, ao invés da razão, a alegação segundo a qual a consciência da virtude estaria imediatamente ligada ao contentamento e ao deleite, ao passo que a consciência do vício, a inquietude da alma e a dor, e que submetem desse modo tudo ao anseio pela felicidade própria. Sem repetir aqui o que foi dito acima, quero apenas notar a ilusão que com isso ocorre. Para representar o vicioso como atormentado pela inquietude do ânimo devido à consciência de seus delitos, eles têm de representá-lo já anteriormente, segundo a base mais distinta de seu caráter, como moralmente bom, ao menos em algum grau, do mesmo modo que tem de representar já anteriormente como virtuoso aquele que se regozija com a consciência de ações conforme ao dever. Portanto, o conceito de moralidade e de dever teria de preceder toda consideração sobre esse contentamento e não pode ser de modo algum derivado deste. Ora, tem-se de estimar anteriormente a importância daquilo que denominamos dever, a autoridade da lei moral e o valor imediato que o cumprimento da lei fornece à pessoa, aos próprios olhos, para então sentir aquele contentamento na consciência de sua adequação ao dever, e a amarga admoestação quando se pode repreender a si mesmo pela transgressão dessa lei. Não podemos, portanto, sentir esse contentamento ou essa inquietude da alma antes do conhecimento da obrigação, nem torná-la fundamento dessa obrigação. Tem-se, ao menos, de estar já a meio caminho de ser um homem honrado, para poder-se, então, representar essas sensações. Eu não nego de maneira nenhuma que, de resto, assim como a vontade humana, graças à liberdade, é imediatamente determinável pela lei moral. Também o exercício frequente, conforme a esse fundamento de determinação, possa, por fim, provocar subjetivamente um sentimento de contentamento consigo mesmo. Pelo contrário, pertence ao próprio dever fundar e cultivar esse sentimento, único que merece ser chamado propriamente de sentimento moral. Mas o conceito de dever não pode ser derivado dele, senão nós teríamos de pensar no sentimento de uma lei enquanto tal e transformar aquilo que pode ser pensado apenas pela razão em um objeto da sensação. O que, se não deve ser
uma rasa contradição suprimiria todos os conceitos de dever e colocaria em seu lugar meramente um jogo mecânico de inclinações mais refinadas que entram algumas vezes em conflito com aquelas mais grosseiras. Se nós compararmos agora nosso princípio supremo formal da razão prática pura, enquanto princípio de uma autonomia da vontade, com todos os princípios materiais da moralidade admitidos até aqui, podemos representar todos os outros princípios, enquanto tais, em uma tábua, na qual, efetivamente, são ao mesmo tempo esgotados todos os outros casos possíveis, exceto o único princípio formal. E dessa maneira podemos provar, por vistoria, que é vão procurar por um princípio diferente daquele agora proposto. Todos os possíveis fundamentos de determinação da vontade são, com efeito, ou meramente subjetivos e, portanto, empíricos, ou também objetivos e racionais, e ambos são, todavia, ou externos ou internos. Nossa. Muita coisa aqui, né? E aqui ele já vai, fundamentos práticos, materiais de determinação no princípio da moralidade são subjetivos e objetivos, né? Subjetivos e externos da educação, segundo Montaigne, da Constituição Civil, segundo Mandeville, né? Do sentimento físico, segundo Epicuro, né? E do sentimento moral, segundo Hudson, que é um pensador. Aí, objetivos internos da perfeição, segundo Wolff e os estoicos, externos da vontade de Deus, segundo Crucius e outros moralistas teológicos. Nossa, tem muita coisa agora aqui para a gente dar uma olhada, né? E ele continua depois, viu? Tem mais coisas. Essa ideia de sentimento moral como sentimento de uma lei, como é que vocês interpretam? Porque eu não entendi. Fiquei boiando. Vamos voltar aqui. Onde tu visse isso aqui, sentimento? Esse sentimento tá aqui, né? Temos, né? Aqui, deixa eu ver. É que o Kant está lidando mais uma vez com a questão da motivação moral, né? Mas vamos tentar compreender aqui linha a linha e tentar reconstruir esse raciocínio, Ronald. Tem-se, ao menos, de estar já a meio caminho de ser um homem honrado para poder-se, então, representar essas sensações. Eu não nego de maneira nenhuma que, de resto, assim como a vontade humana, graças à liberdade, é imediatamente determinável pela lei moral. Também o exercício frequente, conforme a esse fundamento de determinação, possa, por fim, provocar subjetivamente um sentimento de contentamento consigo mesmo. Pelo contrário, pertence ao próprio dever fundar e cultivar esse sentimento, né? Esse sentimento de contentamento consigo mesmo. É quase se fosse uma autoestima, né? Você, né? Por você fazer ser um sujeito moral. O único que merece ser chamado propriamente de sentimento moral. Mas o conceito de dever não pode ser derivado dele. Ou seja, ele pode até ser um sentimento moral, mas o dever moral não vem dele, ele não é o fundamento da moralidade. Senão nós teríamos de pensar um sentimento de uma lei enquanto tal e transformar aquilo que pode ser pensado apenas pela razão em um objeto da sensação. O que, se não deve ser uma rasa contribuição, suprimiria todos os conceitos de dever e colocaria em seu lugar meramente um jogo mecânico de inclinações mais refinadas que entram algumas vezes em conflito com aquelas mais grosseiras. Eu entendi agora, né? Ele diz que, ok, a gente pode ter um sentimento, né? Um sentimento de contentamento consigo mesmo, pelo contrário, pertence ao próprio dever fundar e cultivar esse sentimento de eu estar contente comigo por ter
né, por ter agido corretamente, por ser um sujeito moralmente, né, bom. Só que esse sentimento não pode constituir o fundamento da moralidade, nem o fundamento das minhas próprias ações, por assim dizer. Porque isso daí já seria uma inclinação, não estaria no campo da racionalidade, mas sim no campo da sensibilidade. Entende, Ronald? E aí, se está no campo da sensibilidade, significa que é efêmero, significa que é passageiro. Por mais que eu tente cultivar, uma hora ele vai se esvair, né? Uma hora ele vai acabar. Entendeu? Então, é muito mais nesse sentido, né? Uma coisa, seria algo subjetivo também, não seria algo universal, né? Não seria Exato. talvez colocado como uma lei, né? Seria uma satisfação consigo próprio, né? Isso é muito bom, é como se fosse um reconhecimento daquilo que você, do seu próprio valor, mas não seria posto como uma coisa, como uma lei para todos, não é isso? Perfeito, exato. Né? Escaparia do campo da objetividade, do universal necessário, entraria no campo da subjetividade, do particular, né? Daquilo que é só seu. Então, por isso que ele não pode ser o fundamento da moralidade. Porque a moralidade ela tem que ser objetiva, ela tem que ser universal, ela tem que ser necessária. Entende, Ronald? Entendi, eu só vou ter que sair agora. Sem problema, sem problema. A gente já está próximo também do final, né? Eu só queria apontar para esse quadro aqui, que é um quadro bastante interessante, né? O Kant colocar aqui, né? Os fundamentos práticos materiais de determinação no princípio da moralidade são, ou seja, os fundamentos práticos materiais de determinação, né? Aí a gente vai ter externos, que ó, subjetivos e objetivos, primeiro ponto, entendeu? É sempre bom a gente pensar essa dualidade entre o que acontece dentro de mim, né, dentro da minha subjetividade, né, que são meus pensamentos, meus sentimentos, né, minhas emoções ali, né, meus desejos, e essa coisa que vai estar fora de mim, né, que vai ter o interno e externo, e que vai ser objetivo. Note que o subjetivo ele vai ter tanto externo quanto interno, e o objetivo ele também vai ter tanto quanto interno e externo, né? Então, eu tenho coisas de mim que dentro de mim que são objetivas, tá? Que é como se fosse universal para todo ser racional. E tem coisas em mim que são, né, particulares, que pertencem obviamente só a mim, né? O modo como, né, eu concebo, eu experiencio determinados objetos, né? O modo como é, eu formulo para mim mesmo as minhas máximas, as minhas leis. Isso é algo subjetivo particular. Mas, né, então, no caso, é algo interno ali, meu, entendeu? Mas pode vir a ser objetivo interno também, né? Quando eu estou ali lidando com as leis morais, quando eu estou lidando com o próprio imperativo categórico, né? É ali, ó, o interno da perfeição, segundo Wolff e os outros estoicos aqui, né? Nossa. E aí, pessoas, o que é que vocês acham? Tem algo a acrescentar? Cristiane, Radson. Cristiane, muito obrigado pela leitura, muito boa. Vou explorar isso, vou pedir mais vezes aí. Agradeço, imagina. Agradeço pela aula. Né? Radson, não sei se o Radson está aí, Guilherme, Daniela. Tô aqui. Quadro, Acho que é. quadro interessante isso, né? Uhum. É, tem que tirar uma foto e botar na parede aí, que é para não esquecer. É uma boa, é uma boa, é uma boa. Né? Olha aí, né? E o bom é que o Kant ele já diz, né? Os externos ali, ó, subjetivos externos da educação, segundo Montaigne, da Constituição Civil, segundo Medeville, né? Olha, ele citando dois autores clássicos aqui, né? Modernos clássicos, né? E aí, dos internos, eu tenho do sentimento físico, segundo Epicuro, e do sentimento moral, que é o Hudson. Eu não sei se é assim que se pronuncia, Hutchion, né? Esse cara é citado também pelo Hume, né?
Aí tem o Wolff, que o Kant sempre fala dele, né? E, por último, tem os moralistas teológicos ali. Interessante a gente terminar com esse quadro. Que página é essa daí, Edson? Aqui no PDF está no 5.5, na paginação. Deixa eu ver se tem. Ó, no PDF está na página 5.5, nesse PDF da Crítica da Razão Prática da editora Vozes, né? Que é daquela professora da Unicamp. Acho que é isso, né, gente? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, falar mais alguma coisa? De boa. Guilherme, próximo encontro, tua apresentação. Apresentação, como é que é? Hã? Apresentação do Guilherme, como é que é? O Guilherme, a gente estava combinando a apresentação para o último domingo de novembro. Beleza. Ele tá aí já, né? Tava organizando aí. É isso, Guilherme, podemos confirmar? De boa? Pode Bora confirmar, lá? sim. Pode confirmar. Olha aí. Então, a gente vai ter a apresentação do Guilherme no nosso próximo encontro. Não percam, certo? É sobre metaética, né? Filosofia moral. Muito interessante. Achei massa. Ele me mostrou um pedacinho, né? Me deu um spoiler aí do que ele vai falar. E, assim, para a galera que curte metaética, né? Que está ali lidando com a questão de psicologia moral, epistemologia moral, né? De o que nos motiva a agir moral e tudo mais. Não perca essa apresentação do Guilherme, que ele vai ter muito a nos ensinar, entendeu? Guilherme que é mestrando aí. Estás mestrando em qual universidade, Guilherme? Esqueci. Universidade Federal de São João del Rei, em Minas. Universidade Federal de São João. E eu não vou ensinar nada para ninguém, não. A gente vai partilhar conhecimento. Não joga essa resposta para mim, não, viu? Rapaz. Não, cara, ele tá sendo humilde, ele tá sendo humilde. Ela tá fugindo, né? Brincadeira. Ele tá sendo bem humilde. Entendeu? Ele não joga essa responsabilidade. O cara leu pra caramba, escreveu sobre o assunto, já debateu com um bocado de gente, provavelmente. Entendeu? Vai chegar aqui afinadinho, a gente só vai, né, obviamente, escutá-lo e, na medida do possível, vai dialogando com ele, né? Vai tentando compreender. Eu mesmo já estudei filosofia moral metaética e eu ficava muito fascinado com essa questão principalmente da epistemologia moral, de saber como é que a gente adquire o conhecimento sobre o que é certo e errado, né? E depois sobre a questão do que nos motiva a agir, né? Se era a razão, se eram as emoções e tudo mais. Então, tem tudo isso e a questão do estado de consciência, que aí chega até a flertar um pouco com filosofia da mente, mas isso daí era algo muito de como eu pesquisava, né? O Guilherme tem outra linha de pesquisa aí, outros autores, né? E O autores que segundo capítulo eu trabalho com os processos descritivos da mente para questionar a normatividade, né? Primeiro eu trabalho a descrição, como que a mente funciona, e para ver se os modelos normativos eles se encaixam dentro dos modelos descritivos. Então, assim, eu trabalho um pouquinho com filosofia da mente, eu acho, né? Mas bem assim por cima. Não, sim, é por aí, por aí. Olha aí, ó. Isso é só um spoiler, tá, gente? É um trailer do que vai acontecer no próximo domingo. Não percam, certo? Apresentação do Guilherme. Vou fazer até um anúnciozinho já no meio da semana, deixar pronto assim na quarta-feira, quinta-feira eu começo a enviar nos grupos, já para a galera chegar junto aí, ok? Será um prazer, eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário. No mais, eu acredito que seja isso, né, gente? Muito obrigado, certo? A Cristiane, ao Radson, a Daniele, ao Guilherme, né? Ao Ronald, teve um. Como é o nome do outro que entrou, falou assim rapidamente e saiu? João. Foi o João, né? Foi. E ao João, valeu mesmo, certo? Tenham uma ótima semana, se cuidem, ok? E aguardo todas vocês, né, no próximo domingo, para a gente aí ver a apresentação do Guilherme, da pesquisa aí dele do mestrado. Certo? Muito obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau, um abraço a todos. Obrigada, Edson. Tchau, gente. Até mais. Cheiro no coração.